Meu nome é Mauro, eu sou cortador de cana, trabalhador rural. Comecei no movimento sindical em 1986, na fundação do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Mineiros do Tietê. Mas o que me fez entrar dentro do movimento sindical, acho que foi um pouco das injustiças quando eu trabalhava com os companheiros no corte de cana. Então você via um monte de injustiças que aconteciam. Pessoas que eram repreendidas por fiscais, as pessoas não tinham respeito, era um horário árduo para trabalhar, não era só 44 horas, era 48 horas na época. E aí eu, com um grupo de trabalhadores, companheiros, que a gente também não aceitava esse tipo de desaforo, né, que a gente passava, nós nos organizamos e formamos fizemos uma reunião para falar de sindicato. E a gente não tinha uma base, o que era sindicato. E aí quem nos orientou foi o Hélio Neves, que era o presidente do Sindicato dos Trabalhadores Rurais de Araraquara, nos deu uma orientação. E aí nós voltamos para lá, eu, mais um amigo Eduardo Porfírio, mais Zé Carlos, todo um grupo de trabalhadores que estavam insatisfeitos com aquela situação que a gente passava todo dia, porque saía 5 horas da manhã para trabalhar e voltava às 6, 7 horas da noite. Então aquilo era judiado. E depois, além dos desaforos que a gente passava. Bom, resumindo, nós formamos o sindicato, fizemos uma reunião, formamos o sindicato em 86. Em 87 nós já começamos, fomos reconhecidos em 87. Um sindicato que veio com uma dificuldade muito grande para ser reconhecido. Nós tivemos oposição de prefeito, de padre, de governo, da própria federação na época, que era a FETAESP, e do presidente do sindicato do município vizinho, que era Barra Bonita, que Mineiros do Tietê era a extensão de Barra Bonita. Aí mesmo assim, aí nós encontramos o Hélio, que é o presidente do sindicato de Araraquara. Ele bancou essa luta pra gente. Ele falou, não, vamos fazer esse sindicato, e nos acompanhou, nos orientou, nos levou para fora para fazer curso. Resumindo, ele carregou esse sindicato nas costas. De lá para cá nós tivemos muita experiência. Aí nós já tivemos a maior experiência da vida, que foi uma greve violenta que nós tivemos logo em 88, 89, e o sindicato já estava caminhando, e a gente já estava mudando a situação. E foi através daquela greve de 88, 89 que nós fizemos, que nós paramos toda a região do setor da cana. Para você ter uma ideia, tinha uma usina que tinha 4.000 trabalhadores, e nós conseguimos parar. Ficamos 13 dias parados. Eu fiz 22 ou 23 assembleias. A partir daquele momento, os trabalhadores, nós conseguimos naquela greve com que os trabalhadores tivessem o direito ao instrumento de trabalho gratuito sem ter que pagar, porque antes nós tínhamos que comprar o facão, comprar a luva, comprar a lima, comprar a enxada, o enxadão, tínhamos que comprar a própria roupa para trabalhar. E depois daquela greve que nós fizemos, nós mudamos isso. Aí nós passamos os trabalhadores começaram a confiar mais na gente, então nós começamos a perceber que tinha condições de melhorar. E aí as empresas já começaram a dar todo o equipamento de trabalho, a perseguição começou a diminuir, não tanto, né? Mas nós tínhamos ainda um processo para resolver que era um pouco mais demorado, que era sacrificado também para nós, que era a questão das 7 ruas. E aí foi um processo longo, aí foi greve, foi negociações. Bom, resumindo, foi uma longa caminhada até chegar no momento atual, hoje. As coisas mudaram, mas tem muito para fazer, tem muita coisa para mudar. A gente percebe que falta um pouco mais de esclarecimento ainda para os trabalhadores, mesmo porque a direção no movimento sindical precisa mudar, as cabeças precisam aceitar as mudanças. As mudanças, elas surgem dia a dia, e o dirigente sindical, o sindicalista ou aquele que se propõe a ser o
dirigente sindical tem que estar aberto para aceitar as mudanças que aparecem por aí. Foi uma vida árdua, mas compensadora no sentido de conhecimento. E aí você pega amor pela causa e aí você fica inimigo da injustiça, porque acho que isso é que nós, sindicalistas, temos no nosso dia a dia. Guariba, em 84, quando surgiu aquela greve grande de Guariba, ela serviu como um alerta para os trabalhadores, serviu como um alerta para nós mesmos e nos incentivou a formação do sindicato em 86 para ser reconhecido em 87. Guariba foi, acho que, um marco ali para a maioria dos sindicatos, clareou a mente dos trabalhadores. Ela teve uma importância muito grande a greve de Guariba em 84, porque lá nós pudemos observar na época que a gente não era escravo, nós tínhamos condições de nos organizar. Como aqueles trabalhadores se organizaram, e aí nós voltamos e foi a partir desse momento que nós começamos também a nos organizar. Então nós temos como exemplo Guariba. Nós temos como exemplo, assim como foi Guariba, como foi outras regiões, como Araraquara, como Leme, e aí nós somos a bola da vez também, porque depois de formado nós usamos as mesmas técnicas, mesmo modelo de organização que foi usado em Guariba, usamos para fazer a nossa greve, fazer o nosso movimento, para fazer a nossa luta também numa outra região que era de Barra Bonita, e nós não se conformávamos, a gente não se conformava com isso. Nós saímos de uma região e ir na outra, buscar experiência, ajudar os companheiros que estavam em greve, porque era greve uma atrás da outra, era um desrespeito pelos direitos dos trabalhadores, e a gente estava lá dando força e incentivando os trabalhadores. E acho que isso tudo, Guariba nos deu esse ponto inicial. Guariba foi um marco ali para que os trabalhadores ali puderam perceber que eles tinham condições de se organizar com perseguição, mas tinham muito mais força. Guariba ela serviu como lembrança, mas tem outras regiões que tem que ser lembrado, que tem, por exemplo, se você pegar outras regiões, eu estou citando a região de Guariba, mas cito a região de Araraquara, que você tem que pegar como lembrança, porque tem muitos trabalhadores que estão hoje na lavoura que não sabem da história do que aconteceu lá atrás, mas eles lembram de histórias recentes, que depois de Guariba veio Araraquara, veio Leme, veio Barra Bonita, Mineiros, quer dizer, mas Guariba foi um marco para nossa geração de dirigentes sindicais, de pessoas que viveram naquela época, que trabalharam, que foram um pouco escravizados na época mesmo, que sofreram, que lutaram para ter as conquistas de hoje. Guariba foi um marco, sem dúvida nenhuma, porque ali os trabalhadores mostraram o seu poder. Os trabalhadores estiveram ali, eles mostraram não só para Guariba, mas mostraram para todo um país que poderia mudar o rumo da história, que poderia os trabalhadores ter uma outra história e não aquela atual que estavam se vivendo.